Olá, irmãos, bom dia. É uma alegria a gente estar aqui. Já faz uns dias que eu não estou um sábado da semana com o pastor Ivan, depois outras atividades de viagem, de trabalho, um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes como pastor me sinto como, não sei se você lembra aquela história aquela imagem de um homem no circo ou nas praças, em que ele colocava o prato assim numa varinha, lembra-se? E ele balançava uma, quando estava girando bem, ele corria para balançar a outra e assim movimentar. E assim, às vezes, é o trabalho do pastor. A proposta divina é manter a igreja sempre em movimento, não é? Esses dias nós tivemos vários programas e atividades, de modo que hoje é uma alegria estar com vocês. No primeiro horário estivemos com o pastor Gilson, lá na igreja do Rosa Garcia. Ele está pregando na igreja central e estamos juntos aqui. Esta manhã também estou muito contente, estou vendo algumas pessoas que eu não vi aqui já, não é, irmão Walter? Vai ficar aqui agora. Mandava, quem manda lá? Tá certo, tá certo. Mas o senhor é muito querido pelos irmãos lá, estão sempre perguntando. Tá bem? Irmão Walter frequentava também a igreja central, mas se na casa do senhor é como na minha, a gente obedece. Tá bem? Deixa eu só fazer mais uma outra pergunta. Renato, onde é que está o Renato? Então, Renato, quem é que manda lá? Olha, ele chegou, hein? É uma evidência do que acontece, é uma extensão do que acontece em casa, não é? É? É assim? E Richard, e lá? Estão enganando a gente, não estão? Estão enganando a gente, né? Eu sei que as mulheres estão rindo, mas no fundo elas estão dizendo assim, a gente que manda mesmo, não é? Uma alegria também ver Márcia aqui. É isso mesmo, Anésia. É isso mesmo, Anésia. É isso mesmo. Mas estamos contentes em ter você aqui, viu? Ó, já fazem uns dias, não é? Mas sim. Sem Deus seja louvado. Tá bem? Gente, nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Deus tem sido bom com a sua igreja. Deus tem sido muito bom com o seu povo. Vamos buscar o Senhor em oração agora. Oremos ao Senhor. Deus Pai, te louvamos porque os teus filhos estão na tua presença para te adorar. Louvamos o teu nome pela alegria que temos de poder meditar na tua palavra. Ilumina cada um de nós com teu divino Espírito Santo. E permita que a adoração que estamos juntos aqui celebrando, chegue ao teu trono de graça e que o Senhor abençoe com a sua presença. Ilumina-me com teu divino Espírito Santo, que a comunicação da sua palavra, por meu intermédio, edifique a tua igreja pela tua vontade. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Há algumas razões por que a igreja existe. E geralmente quando eu penso na igreja, eu penso assim, não o espaço físico, mas as pessoas que fazem parte da igreja. Então existem algumas razões por que a igreja existe, mas há duas
que eu encontro no livro de Mateus, somando com outro verso do profeta Isaías, que para mim define um pouco melhor o que significa a existência da igreja. E eu quero pedir que você tome a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Versículo de número 37 ao versículo 38. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Então, quando a gente lê as Escrituras aqui, a declaração divina é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, o ser como um todo deve amar a Deus. Então, ou seja, o primeiro grande mandamento das Escrituras é amar a quem? A Deus. Então Deus diz para o seu povo, para a sua igreja: olha, você é minha igreja, você é meu povo, então o meu primeiro mandamento para você é: ame a Deus com tudo que você tem. Interessante que o presidente eleito do Brasil, ele disse: Brasil e Deus acima de todos. Na palavra de Deus, o Senhor declara para a gente: ame ao Senhor seu Deus acima de tudo, com tudo que você tenha. E quando você toma o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, pega a sua Bíblia, Isaías 43, nos deparamos com uma outra declaração no versículo 7, que está escrito: observe, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus diz aqui que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E nesse momento aqui, no outro verso, ele diz: nós fomos criados para a glória de Deus, ou seja, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós somos a expressão da misericórdia divina, mas fomos criados com o propósito de amar e glorificar a Deus. Ou seja, Deus nos convidou e Deus nos fez com o propósito que existe, para a nossa existência existir para a adoração a Deus, para amar a Deus. Mas quando eu começo a ler esses dois textos, a minha mente chega à impressão de que durante muitos anos nós fomos assim guiados para uma adoração a Deus, uma adoração distante. Talvez uma herança aí de algumas igrejas grandes que foram se espalhando e passando para as pessoas a ideia e o pensamento de que a adoração a Deus é algo distante. A adoração a Deus é aquilo que a gente só encontra no templo. Mas quando eu faço a junção desses dois versos, na minha mente desperta o pensamento de que a adoração a Deus não é uma coisa distante. A adoração a Deus é uma adoração relacional. É um Deus que quer que o adoremos com amor, por amor a Ele. Não é uma coisa distante. Às vezes a gente fica pensando que a adoração a Deus é algo que acontece só no templo. A gente esquece que a adoração a Deus é fruto de um relacionamento, de um amor que começo a ter por Ele, e que durante a semana eu permaneço em adoração a Deus. Na Bíblia, nós somos convidados a adorar a Deus. Eu queria pedir a você que pegue a sua Bíblia. Eu quero ler com você dois versos bíblicos, um que está no livro de Salmos, Salmo de número 19. Melhor, Salmo 119, versículo de número 175.
Salmo 119. Versículo de número 175. O que está escrito? Olha a declaração do salmista. Alguém pode ler? O que está escrito? Algumas Bíblias assim, permita-me viver para que eu, o quê? Te louve. Conserva-me vivo para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Então, a gente percebe aí que a adoração é uma coisa pessoal também. O salmista diz, olha, que eu viva para te louvar, ou seja, que permita, Senhor, que a minha existência, o meu viver, seja para te louvar. É um louvor a Deus, adoração a Deus, é uma coisa pessoal, individual. Eu adoro a Deus, ou seja, eu fui feito para adoração, mas é uma coisa individual, eu que escolho adorar a Deus. Mas se você vai ler também o Salmo de número 34, volte um pouquinho mais, Salmo de número 34. No versículo de número 3, nós temos outra revelação. O que é que está escrito? Será que alguém pode ler? Ou seja, engrandecei o Senhor comigo, e todos juntos, como se fosse um, o que é que vamos fazer? Exaltar o nome do Senhor, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Então, nas Escrituras, apresenta que a adoração é algo individual, mas também é algo que? Comunitário, é coletivo, a gente participa juntos na adoração. Às vezes nos esquecemos que a nossa existência é simplesmente para adorar a Deus, mas adorá-lo de modo relacional. Às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu fico lendo assim, e meditando, e procurando compreender a manifestação da graça divina nas Escrituras. Às vezes, a gente confunde a adoração. A maioria de nós temos o pensamento, quando a gente sai de casa e vai para a igreja, às vezes o centro da nossa disposição de ir à igreja não é para adorar a Deus. A gente quer ouvir um bom sermão, quer uma boa música, que isso não é ruim, é bom, isso estimula a nossa adoração, mas devemos entender que quando a gente se une como igreja de Deus, temos que ter um sentimento no coração. Por que eu vou à igreja? Porque eu quero adorar a Deus, independente da música, independente eu estou falando não a qualidade da música, a música tem que ser feita o melhor, mas imaginemos que a apresentação da palavra naquele dia não é aquilo que a gente espera, que a música não é aquilo que a gente busca. Nós temos a impressão de que estamos no lugar errado, porque a maioria das vezes a gente vem para adorar a Deus no templo, mas a preocupação nossa é o que eu vou receber. Mas a Bíblia diz que nós somos todos convidados para virmos juntos perante o Senhor para adorá-lo. Ou seja, a adoração na Bíblia é algo que eu vou ofertar ao Senhor. Então, quando eu venho a uma igreja, eu vou para adorar, independente de qual seja o conteúdo que está apresentando. Se o conteúdo não ficar satisfeito, no meu coração eu tenho que ter a alegria de que estou ali para adorar a Deus junto com o povo de Deus. Ou seja, a adoração é uma escolha que faço no meu próprio coração. Agora, Deus, nessa adoração, Deus quer uma adoração, pelo menos eu vejo na Bíblia, um Deus que busca uma adoração relacional, porque você não consegue amar aquela pessoa que você não se relaciona com ela. Eu, às vezes, vejo isso quando eu começo a ler as Escrituras, por exemplo, sobre a criação. A criação. Por que você acha que Deus fez o mundo em 7 dias? Será que Deus não teria condição de construir o mundo assim, só uma palavra só? Você diz assim, olha, existe o mundo do jeito que eu pensei. Acho que sim ou não? Sim.
É tanto que a expressão para a criação do mundo, que diz assim, que Deus criou o mundo do nada. Ele criou desse modo, simplesmente de nada. Agora, por que Deus escolheu os 7 dias? Eu fico, como? Um exemplo para a gente obedecer? É também um exemplo, mas eu fico pensando, Richard, que Deus criou porque Ele queria que o universo, os seres criados no universo, os anjos, os seres santos que estavam observando a construção do nosso mundo, eles tivessem condição de ir acompanhando cada processo da criação, vibrando, sentindo a emoção. Esses dias eu estava lendo o capítulo 2 do livro de Gênesis, e você parece que tem uma peça teatral ali apresentando, você vê os cenários mudando, de repente, como se Deus estivesse apresentando ao universo, pelo menos no relato de Moisés, um cenário de contemplação, em que os seres santos estavam acompanhando a criação do nosso mundo. Deus começa a dar a eles o privilégio de uma participação, pelo menos vendo, nossa Deus, que lindo, tempo que eles fossem participando. Eu até tenho uma teoria, e essa eu digo assim, que é uma teoria, isso não é coisa que eu vi em lugar nenhum desse mundo. Eu acho que Deus, quando foi criar o nosso mundo, falou para os anjos assim, os seres criados, e falou, observe o que vocês acham de mais belo no mundo, no universo que eu criei, e o que vocês gostariam de ver nesse novo planeta que eu vou construir? Eu tenho essa ideia de um Deus participativo, um Deus que envolve. A sua criação, no processo criativo dele, ele quer, não que a criação esteja criando, mas que a gente esteja participando. Você quer ver um detalhe? Por que Deus descansou no 7º dia? Estava cansado? Estava cansado? Ele não se cansa, diz as Escrituras. Mas ele queria gastar um dia com aquele casal que ele criou, para que aquele casal pudesse conhecer a esse Deus e com ele se relacionar. Conhecer a Deus num relacionamento, para que a adoração fosse uma adoração que estava nascendo do amor a Ele. Vou adorá-lo, mas porque eu o amo. Esse pensamento da adoração e da adoração participativa parece mais próximo do Deus que se revela nas Escrituras. Você quer ver uma coisa? Deus não poderia ter dito a Adão assim, Adão, olha a criação aí, deu nome, o nome desse animal que passou aqui é elefante. Aquele ali vai ser o gato. Mas Deus não faz isso. Você observa que Deus opera como? De modo diferente. Deus chama Adão e diz, Adão, olha, vai passando na sua frente, deu nome aos animais. E Adão começa a dar nomes aos animais. Deus, ele se revela como um Deus participativo. Por exemplo, Deus pediu como foi que Deus fez Eva? Essa que costuma mandar nas pessoas aqui, não é? Que deixou sua geração. Como foi que Deus criou Eva? Como? Como foi que Deus criou Eva? Agora, Deus precisava da costela de Adão para criar Eva? Isso só nos evidencia de que Deus quer se relacionar com a sua criação de modo mais íntimo, mais participativo. Então, uma adoração nas Escrituras não é uma coisa distante. É um relacionamento com Deus. É a expressão de um coração amoroso para com esse Deus extraordinário que se apresenta nas Escrituras. Alguém disse, na verdade está naquele livro Nisto Cremos, diz assim, Deus ordenou a certos homens que escrevessem a história do seu relacionamento com a humanidade. Os relatos desses relacionamentos constituem a parcela mais importante na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a história de como Deus vem se relacionando com o seu povo. E como nasce o amor e a adoração a esse Deus extraordinário. Por exemplo, mais um ponto para a gente. Por que você acha que a gente tem de descansar no sábado? O Richard disse mais cedo que era para dar um exemplo, não é? Mas o sábado é um dia especial para a gente aprofundar na adoração o nosso relacionamento com Ele.
para a gente conhecer mais a Deus. E eu digo assim, me diga uma coisa, onde é que a gente mais fala de Deus? Qual é o dia da semana que a gente dedica mais tempo na adoração e aprendendo mais sobre Deus? Geralmente não é o sábado. A gente não pensa no trabalho, a gente não pensa... Alguns até tentam, não é? Não pensam nos estudos. Tem gente que às vezes no sábado, mesmo tendo condição, ele se afasta da adoração em comunidade. Mas o modo que Deus estabeleceu o sábado foi para que a gente venha estar com Ele, a gente sair de casa, participar na adoração uns com os outros e conhecer mais esse Deus. E eu vou dizer para você, talvez uma das coisas que a gente diz assim, eu vou para a igreja e a gente vai ouvir o sermão que vai pregar. Meu amigo, eu aprendi trabalhando com o Ministério de Pequeno Grupo, que o melhor sermão, ele não é pregado quando um só prega, é quando todos participam. Você vai fazer parte de um pequeno grupo? Você começa a participar de um pequeno grupo, você começa a conversar dentro de um pequeno grupo. Aí você tem várias pessoas compartilhando o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento é que está o grande sermão da vida. Nós nos relacionamos uns com os outros, porque o Deus nosso é um Deus de relacionamento. Então, quando eu escolho, não vou à igreja, eu não escolho adorar em comunidade. No plano divino, Ele estabeleceu o sétimo dia como um dia para aprofundar o relacionamento na adoração a Deus. Eu acho tão extraordinário quando a gente pensa a respeito de Deus nesse contexto, quando a gente pensa de Deus nesse contexto de adoração relacional, que você lembra que quando o homem pecou, o que aconteceu entre o homem e Deus? O que aconteceu entre o homem e Deus? O que aconteceu quando o homem cometeu o pecado no relacionamento entre o homem e Deus? Como? Diz Isaías 59 que houve separação, o pecado separou o homem da comunhão mais íntima com Deus. Aí a gente vai ler as Escrituras e a gente percebe Deus fazendo o quê? Deus vai procurando o homem, que ele quer ter relacionamento. O homem se escondeu, né, vai fugindo e Deus vai caminhando. Ei, onde você está? Eu acho engraçado que Deus vai brincando de esconde-esconde com o casal. Não sei se você olhou isso. Alguém aqui já brincou de esconde-esconde? Hein, meninos? Já brincaram de esconde-esconde? Você já imaginou Deus brincando de esconde-esconde com Adão e Eva? Mas se você olhar o texto bíblico, parece que isso acontece. Não sei se vocês já viram. Porque quando estão escondidos, seu pai já brincou assim com você e fala assim, oi, onde você está? Lembra-se? Assim? Ele sabe onde você está escondido. Não é assim que acontece com a gente? O Deus da Bíblia, ele se relaciona conosco desse modo. Eu até aprendi que Deus gosta de fazer surpresa para a gente, assim como a gente faz surpresa de... Por exemplo, você já fez surpresa de aniversário para alguma pessoa? Já fez? Uma pessoa que você ama? E Deus às vezes segura um pouquinho a informação para fazer uma surpresa para a gente. Então Deus das Escrituras, ele se apresenta assim, ele vai procurando por Adão e Eva, porque ele não só quer ter adoradores, Deus deseja ter adoradores que se relacionem com ele de modo amoroso. Ele diz, Adão, onde você está? Adão, você está onde? Eva, eu fico imaginando Deus sabendo e andando, onisciente, onipresente, onipotente, ele andando no jardim. E aí, onde é que você está? Isso faz parte do plano de Deus. Olha, você vai olhando assim, o livro do Gênesis mesmo. A gente chega quando vai falando de Enoque, o que é que diz sobre Enoque? O que é que diz a palavra? E andava com Deus. A ideia de... E andava com Deus por quantos anos? Quantos anos? Quantos anos, gente? 300 anos. Agora, andou 300 anos. Será que Enoque não conheceu a Deus? E Deus já conhecia Enoque. Agora Deus começa a se relacionar com Enoque. Vai se mostrando. Eu ouvi dos livros quando eu era juvenil, eu nunca me esqueci, em que dizia assim, depois de tanto andar, um dia chegaram mais perto da casa de Deus, Enoque no relacionamento, e Deus disse assim para Enoque,
Enoque, por que você vai para casa? Vamos para minha casa, vem. Aí Enoque, tá bom, amigo, eu vou lá sim. E tchum. Você lê sobre Noé, o que diz sobre Noé? Noé andava com Deus. A gente vai lendo sobre Abraão, o que a Bíblia fala sobre Abraão? Chama Abraão do quê? As Escrituras. Pelo menos 3 vezes chama Abraão. Diz que Abraão é o que de Deus? Diz que Abraão é o que de Deus? Abraão, amigo de Deus. Você tem aí, segundo Crônicas 27, Isaías 41:8, Tiago 2:23, ou seja, Deus tem com os seus filhos um relacionamento de adoração, de amizade, Eu não sei o que significa para você. Para algumas pessoas a palavra amigo tem mais força do que para outras. Na adoração, Deus quer quer ser adorado de modo relacional. Um amor que nasce na adoração, no relacionamento e que se manifesta numa adoração a Ele. A gente vai lendo as Escrituras e você percebe, mesmo depois do pecado, olha como Deus quer ter intimidade com os seus adoradores, uma adoração relacional. Pegue a sua Bíblia e abra aí em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. Veja o versículo 28. Alguém tem a Bíblia na nova versão internacional? NVI? Aqui no auditório? Você? Então você vai ler para a gente Êxodo 25, verso 8. Vem aqui próximo a mim. Venha. Leia agora na sua Bíblia. Leu? O que é que está escrito aí? O que é que disse o Senhor? O que é que você leu? Eu vou ler aqui na minha para você me acompanhar. E então me farão o quê? Um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Você pode ler para a gente? E farão um santuário para mim, eu habitarei no meio deles. Deixa eu olhar a sua versão. Obrigado. Eu me equivoquei. Mas uma boa tradução diria o seguinte: e me farão, chama o santuário de tenda do encontro. Uma tradução mais ao pé da letra, ali no original, traz para a gente a ideia de Deus assim, a tradução seria, e me farão uma tenda do encontro. Qual é o propósito da tenda do encontro? Por que Deus estabeleceu a tenda do encontro? Que nós temos a expressão, usamos como santuário, porque o Deus de adoração, esse Deus que é relacional, Ele quer se encontrar com o seu povo. E gente, a gente vai lendo as Escrituras, o tempo não nos permite avançar, buscando compreender essa manifestação de adoração relacional que Deus apresenta nas Escrituras. Às vezes nós olhamos as circunstâncias, os momentos e as dificuldades e nós nos assombramos, esquecemos que a adoração a Deus é uma adoração relacional. Nas Escrituras, a gente percebe isso claramente. Eu acho interessante que, você lembra quando Samuel, você lembra da história de Samuel? Como é que Deus se relaciona com Samuel? No meio da noite, ele já tinha feito isso com Abraão, ele fez isso, a Bíblia apresenta com Jacó, não é? E ele se apresenta com Samuel e disse, Samuel, eu fico pensando, nossa, o Criador do universo, aí ele se esconde. Porque parece que Samuel não conhece a voz de Deus, não é? Não sei se você já pensou. Aí ele se esconde, parece que não conhece a voz de Deus. Aí ele acorda, vai até ali, não é assim? Ao profeta Eli e diz, olha, o Senhor falou comigo, o sacerdote Eli. Alguém me chamou à noite, você me chamou? Aí Eli disse o que é para ele? Não, filho, vai dormir novamente. Aí Deus espera um pouquinho, não sei quanto tempo Samuel dormiu, pensando. Aí o Senhor aparece e chama o quê? Como é que ele diz?
Samuel, Samuel. Aí o que ele faz? Aí o que Samuel faz? Se levanta, não é assim? E ele vai até o sacerdote Eli e olha para Eli. O que ele diz para Eli? O Senhor me chamou. Aí ele fala. Aí Eli é impressionado pelo Espírito Santo. Aí diz assim: olha, não sou eu, é Deus que está lhe chamando, Samuel. Quando você ouvir novamente a voz, se lhe chamar, você responderá como? Como é que você vai responder, Samuel? Como é que você vai responder, Samuel? Qual o conselho que Eli deu a Samuel? Me ajudem, gente, que eu esqueci. Hein? Como foi que ele disse? Eis-me aqui, Senhor. Fala o quê? Fala que o teu servo ouve. Aí a gente olha esse Deus da Bíblia e a gente vê um Deus que quer se relacionar de modo íntimo com cada pessoa. Você sabe para mim qual é a definição mais poderosa, que me impacta mais sobre a oração? É que diz que orar, Ellen White diz no Caminho a Cristo. Orar é o quê? Orar, você conhece a expressão do Caminho a Cristo? Orar é o quê? É abrir o coração a Deus como o quê? Como um amigo. Agora, você lê a Bíblia e a gente percebe que temos aqui Deus quer um relacionamento de adoração diferente. Deus não quer que você venha para a igreja, sentou aqui e fica um robô que não pode se mexer. Não, Deus quer que você participe da adoração. Pode estar pregando fulano, pode estar cantando Beltrano, pode estar apresentando qualquer coisa, uma dramatização, mas você tem que participar no seu coração da adoração. A gente tem que escolher esse Deus relacional. Toda manifestação da Escritura de adoração é de um Deus que se relaciona. Quando você lê o Novo Testamento, lá em João, capítulo 1, vamos ver mais um pouco. Quando eu leio essa história de adoração, eu fico pensando, eu não sei se já aconteceu com você, na oração, na oração, quando você vai orar, você parece que Deus está falando, Deus está ouvindo quantas pessoas na sua oração, quando você está orando? Hã? Não é assim? A gente parece que Deus não está ouvindo mais ninguém. Olha, Senhor, sou eu que estou na tua presença. E às vezes, quando você está orando, você ouve o Senhor falar assim: eu sei, filho, que é você. Eu sei. Tá bem, fale. Aí a gente fala, aí o Senhor fala: tá bem, filho. E às vezes a gente negligencia o tempo de ficar na presença de Deus e até de ouvir a voz de Deus. A gente imagina que Deus só fala conosco quando a gente pega a Bíblia para ler. Mas Deus fala conosco quando a gente está orando, às vezes está caminhando. Alguém aqui, em algum momento, foi caminhando e o Senhor hoje ele falou: filho, opa, já aconteceu com você? Então, quando a gente lê a Bíblia, eu queria dizer para você, amigo, a gente não precisa ter medo desse Deus que nos ama de modo incondicional. Ele quer se relacionar conosco, Ele sabe os nossos pensamentos, sabe como a gente se sente, Ele respeita a gente. Talvez uma das coisas mais extraordinárias sobre Deus é o respeito que Ele tenha por cada um de nós aqui. A sua graça infinita é tão grande que Ele respeita até quando a gente discorda. Você lê lá Isaías 1, verso 18, ele diz assim: você está com problema? Ok. Ele diz assim: você tem uma dificuldade? Ele diz: venha, vamos conversar. Ele usa a expressão assim, Isaías usa assim: vinde e arrazoemos. Não é isso que diz a Bíblia? É como assim, Deus assim: vem cá, você está com problema? Você cometeu pecado? Você está longe de mim? Venha cá, vamos conversar um pouco. Venha conversar comigo. Porque Deus, amados, Ele quer se relacionar conosco de modo muito íntimo. Deus não quer um adorador que só o adore quando, vou para o templo adorar. Deus quer uma adoração que a gente viva em adoração com Ele em todo o tempo, em todas as coisas.
No relacionamento marital, marido e mulher, Deus quer que seja uma adoração. Quando eu me alimento, Deus quer que seja uma adoração na alimentação. Quando eu vou trabalhar, Deus estabeleceu o trabalho como manifestação da minha adoração a Ele. Nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, Deus me dá o meu dinheiro, o meu recurso financeiro, e Ele quer que eu use não só aquilo que devolvo no templo, o dízimos, mas Deus quer que todo o nosso dinheiro seja uma manifestação de adoração. E, lamentavelmente, estamos usando isso para satisfazer a sociedade de consumo e os desejos do nosso coração, e não para adorar o nosso Deus. Então, gente, a adoração nas Escrituras é um relacionamento com esse Deus extraordinário. É um Deus que se manifesta de muitas formas. Você vai tomar ali, Ele quer ter tanta intimidade conosco, que Ele... O que é que diz o verso 14 de João, capítulo 1? Olha a sua Bíblia. O que é que diz João 14, João, capítulo 1, verso 14? Pegue a sua Bíblia agora. O que está escrito? Como diz aí? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, o que ele fez? Se fez carne e ele habitou entre quem? Entre nós. Antes, quando você lê o Êxodo 25, verso 8, o que diz? E me farão uma tenda do encontro. Deus ia na tenda se encontrar com o povo ia até a tenda. Mas quando você lê João 1, verso 14, o autor em grego, João no grego, ele usa uma expressão de que Deus armou a sua tenda, ou Deus armou a sua barraca no meio do acampamento da gente. Eu não sei o que isso significa para você, mas eu fico pensando, o meu Senhor, Ele trazer uma barraca para colocar junto da minha barraquinha? Porque a expressão habitou é a ideia de que Ele acampou com a sua barraca conosco. Porque Deus, Ele quer se relacionar com os seus filhos na adoração. A ideia de um Deus distante é uma ideia pagã, que o catolicismo trouxe para gerações futuras dos cristãos. Na Bíblia, o Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona conosco. Você vai ver lá, você pega a Bíblia aí, o tempo não nos permite explorar, mas eu quero mais um pouquinho para a gente aprofundar a nossa compreensão. Quando a gente lê, Deus nos chama o quê? De família, não é assim que é a ideia da Bíblia? Jesus fala assim, chegaram para ele, quem são seus irmãos? Meus irmãos são quem? Aqueles que fazem o quê? Então a ideia da adoração, a intimidade com Deus, eu adoro um Deus que eu conheço, esse relacionamento de família. E não é só de família, queridos, que Deus aprofunda isso na linguagem do apóstolo São Paulo, porque ele chama a igreja de quê? De Cristo. Me ajude, o que você pensa? A coisa mais íntima que nós temos no texto, chama a igreja do quê? Corpo de Cristo. Então Deus não quer só se relacionar, Ele quer que a gente seja parte da família dEle, Ele quer que a gente seja corpo dEle na adoração. Bonito que Paulo fala assim, já não vivo eu? O que Paulo diz? Cristo vive em mim. É aí que acontece a verdadeira adoração. Gente, às vezes os problemas e o corre-corre da vida nos atinge de modo que a nossa adoração se torna uma coisa de sábado, de igreja, e não um estilo de vida. Esse é o plano divino. Você vai ler as Escrituras, o plano de Deus é, eu quero que você tenha como estilo de vida o quê? Uma adoração relacional comigo. Que você canta, e que você ora, e que você glorifica a Deus, e que você vai ao trabalho, glorifica a Deus, e acontece uma coisa bacana, linda, maravilhosa, e você vai, nossa Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor se manifestou por meu intermédio. Deus, Tu sejas louvado. É tudo adoração. Você está lá trabalhando num dente e de repente uma situação, Deus. Às vezes olhamos a natureza e não há adoração. Às vezes entramos num carro, não há adoração, não é?
Às vezes a gente recebe o salário no final do mês e não há adoração, mas a gente não reconhece. Dá uma aula e não há adoração. É preciso que a gente saia desse mundo fechado que nós recebemos aí da herança pagã que entrou no cristianismo, e a gente vai e nos aproximamos desse Deus que quer se relacionar conosco. Você olha no livro do Gênesis, lá no livro do começo, você olha no livro do começo, e como era que Deus se encontrava com Adão e Eva, dizendo White, quantas vezes por dia? Havia na viração. Adão rodava lá, na viração do dia, Deus aparecia. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Como é que foi? Como é que está sendo? Adorar é muito mais do que ir à igreja. Adorar é muito mais do que ler a Bíblia. Adorar é muito mais do que cantar um hino. Adorar é amar esse Deus extraordinário. E buscar os detalhes desse relacionamento. Numa vida de entrega, sabe, gente? Numa vida de leitura da palavra, numa vida em que você começa a descobrir o amor e a graça divina que se vai derramando na vida da gente. E sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que essa adoração que a gente recebe dele, ou esse amor que a gente recebe dele, a gente compartilhe com o povo de Deus, com as pessoas que nós estamos nos relacionando numa verdadeira adoração. Você quer ver uma coisa? Alguém fez uma ilustração que ajuda um pouco. Adoração é estar próximo a Deus, ok? Em tudo que a gente faz. Alguém pegou uma roda, não tem uma roda de bicicleta? Alguém aqui tem bicicleta? Tem bike? Ok, o Richard tem bike. Então você tem uma bike, o pneu da bicicleta, a roda da bicicleta, não é assim? Hein, Rodolfo? Uma roda de bicicleta, no meio, você tem o quê? Que nós chamamos que está no meio. Como? Eixo, cubo e eixo, não é? Ali no centro. Aí as bicicletas, o que acontece com os raios que estão ali? Eles estão separados, não é assim? E eles se encontram aonde? No centro. Eles se encontram no centro. Alguém disse que aquele centro, aquele cubo, aquele eixo, ele simboliza Deus. E aqueles raios é a gente quando participa da adoração. Quando estamos mais perto de Deus, nós estamos mais perto das pessoas. Nós compartilhamos nossa adoração. A gente sai do nosso egoísmo, dos nossos medos, e a gente vai ficando como Adão estava antes, nu, na presença de Deus, e ele não tínhamos vergonha. E nós nos tornamos uma família em adoração a Deus. Mas isso só é possível se a gente abandonar o nosso egoísmo, os nossos medos, e avançarmos em direção a esse Deus maravilhoso. Às vezes nós temos muitas desculpas, gente, para não adorar a Deus do modo correto. Mas o plano de Deus é que a gente viva numa adoração plena com Ele. Não uma adoração de gente desconhecida. Santa Fulano, São Beltrano. Mas uma adoração que a gente conversa com Deus. Acho bonito, o pastor Tim me ajudou a entender um tema, quando ele diz assim, precisamos voltar a ler a Bíblia com os olhos de Lucas. E eu volto assim, nós precisamos ler a Bíblia com os nossos próprios olhos, aprender desse Deus e procurar ter um relacionamento com Ele de modo muito íntimo. Quando você dobra os joelhos para orar, quando você se deita, quando você está dirigindo, quando você está fazendo sua caminhada, como é que está aprofundando a sua adoração no conhecimento de Deus? Ah, Senhor, sou eu. Deus, estou assombrado. Meu anelo é que pela graça de Deus, conheça Deus e adore a Deus, apesar das circunstâncias que você está enfrentando, que está vivendo. Deus deve ser adorado, apesar do que nós estamos enfrentando e que estamos vivendo. Se a gente conhecesse a nossa história, o fim, do fim para o princípio,
nós não reagiríamos diferente dos planos de Deus para a nossa vida. Porque muitas das atitudes divinas, muitas das dificuldades, é Deus não nos fazendo afastar da adoração, da comunhão com Ele. Que esta manhã, pela graça de Deus, você escolha conhecer a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você esta manhã, e talvez seja a última coisa. O Deus que você conhece é, em algum aspecto, diferente do Deus que eu conheço. Não estou falando aqui de verdades da palavra de Deus, mas porque é um modo que a gente se relaciona. Você quer ver uma coisa que é tão extraordinária, tão peculiar? É que Deus vai dar, na nova terra, o que Ele promete dar para a gente na pedrinha branca? O que tem na pedrinha branca? E o que significa esse novo nome? Dizem que esse novo nome significa, é o nome que nasce do nosso relacionamento com Ele. Então esse é um Deus que não só recebe a nossa adoração, mas que Ele nos glorifica com o seu amor, e Ele se relaciona de modo que Ele diz assim: filho, você tem um novo nome, olha aqui. Ah, Senhor, o que significa esse novo nome? Esse nome significa a vida que nós tivemos juntos. As dificuldades que você enfrentou, as alegrias que você passou, está tudo nesse novo nome. E quando você chegar no céu, que pegar aquela pedrinha branca e olhar para ela e ver o novo nome, é como se um filme intenso invade a sua mente e vai contando a história, ligando tudo isso no seu relacionamento. Hoje a gente chamaria de chip, mas eu digo que é muito mais do que isso. É a expressão da graça divina que nasce no relacionamento de uma coisinha tão pequenininha, numa pedra branca. Porque Deus não é insensível às nossas lutas. Mas apesar das nossas lutas, devemos conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Aí você olha, meu Deus, como é que pode ser isso? Aí você olha aquele menino Paulo, apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo era amigo de Deus? Era amigo de Deus? Aí ele disse assim, o homem disse assim: vamos cortar a sua cabeça, você vai morrer. Ele disse assim: o viver, o morrer é o quê? É lucro. Porque a nossa adoração, nosso relacionamento com Deus não está marcado pelas circunstâncias, não está marcado pela juventude, não estava marcado pela saúde abundante, não estava marcado por um bom trabalho. É mais do que isso. E meu anelo é que você seja, pela graça de Deus, um verdadeiro adorador, independente do lugar e das circunstâncias, porque esse é o Deus que você vai conhecer. E para você conhecê-lo, não tem outro jeito. Tem que ler as Escrituras, tem que orar e tem que contar dele para outras pessoas. Porque quanto mais você conta, mais você o conhece. Esta manhã, quantos, pela graça de Deus, no seu coração, gostaria de pedir a Deus que eu o ajude a conhecê-lo mais. Se você deseja, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, converse com Ele. Vai, talvez Deus vai se revelar a você nas experiências da sua vida. A proporção que você lê a Bíblia, também Deus vai se revelar. Deus vai se revelar numa música a você. Deus vai se revelar num texto. Deus vai se revelar num trecho de um filme. Deus vai se revelar na natureza, no seu ambiente de trabalho, numa oração respondida, num diagnóstico médico. Ore a Ele e peça que eu o ajude a conhecê-lo mais. E adorá-lo na intensidade de que Ele deve ser adorado. Lembre-se que Ele se apresentou como Emanuel, porque quer ser Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém. No início do ano que vem, vamos começar uma estrada com uma vida em comunidade com os pequenos grupos. Eu quero pedir que você ore
para que Deus se manifeste e você viva uma verdadeira adoração. O irmão Aguinaldo, essa segunda-feira, estará reunindo na casa dele, mandou até um papelzinho para vocês. Ele pede, se alguém quiser, vai ficar muito feliz em receber vocês na casa deles para participar com ele da adoração naquele dia, uma adoração relacional. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Lembre-se, ele se fez Emanuel para estar conosco. E não importa qual é a sua luta, ele vai estar com você. Se você buscar amá-lo e adorá-lo. E lembre-se, amor é uma coisa que vai aumentando. Mas só aumenta quando a gente se relaciona, a gente conhece, a gente examina. Então, amados, busque conhecer a Deus. Peça a Deus para se revelar a você. Peça mesmo, implore. E você vai ter agradáveis surpresas, não é? Ele abraçar, quando você sentir a mão dele no seu ombro, não é? Sentir o sorriso dele nas coisas, nos detalhes simples da vida, numa atitude que parece absurda. Aí você olha, puxa, onde é que Deus está se manifestando aqui? Porque a vida do Filho de Deus não está na agenda dos homens, está na agenda de Deus. Por mais difícil que seja. Tá bem? Então busque conhecer. E quero dizer mais uma coisa antes da oração. No próximo dia, domingo de amanhã, 8, dia 9, nós vamos ter o fiel lá em Hortolândia para os diretores de departamentos eleitos. E eu vi o material, estão preparando um material especial para cada diretor de grupo, de departamento. Queremos pedir você que foi eleito, que por favor se organize para estar presente, para que a gente possa desfrutar daquele momento. E nós vamos precisar depois de ter a informação de todos que irão. Então até sábado precisamos disso, melhor, até amanhã à noite, para que a gente possa até providenciar transporte se necessário. Fábio, por favor, veja aí os que são os guerreiros que estarão conosco ali, passando um dia muito abençoado. Tá bem? Vamos orar ao nosso Deus. Deus Pai, Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor se manifesta de modo extraordinário. Não é um Deus como pintaram distante para a gente. Ou não é um Deus como nos pintaram, um Deus que está distante. Mas um Deus que está presente, que se relaciona, de quem podemos ouvir a voz, de quem podemos experimentar o amor, de quem podemos perceber o sorriso, que se manifesta de muitas maneiras, em muitas situações que nós nem conseguimos relatar. Muito obrigado, Pai, por isso. E obrigado pela promessa que o Senhor fez, que tem uma casa lá no céu preparada para cada um de nós, e que nós o veremos face a face. Nós o conhecemos aqui de ouvir falar do que nós estamos lendo, mas nós vamos olhar nos seus olhos, ver o seu rosto. Isso é muito bom, isso é bom demais. Aviva, Pai, o nosso coração com essa esperança, por Tua graça, segundo a Tua misericórdia, nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém.